toca nesse assunto de hidratação, nutrição, não vai ser diferente. Isso tem estudo que comprova resultado, que se embasa em alguns pilares centrais e que nós somos obrigados a observar. Então, aqui, reforçando os benefícios do esporte como um todo, e talvez o principal deles, quando bem praticado, quando esse roteiro é seguido, é o aumento da expectativa de vida. O que é isso? A pessoa que faz o esporte do jeito certo, sem doping, sem achismo, sem impetuosidades, ela vai viver mais. Esse é um estudo que foi realizado com corredores que buscou mapear a modalidade no Brasil, e o que mais me chamou a atenção, a gente não encontrou nada do tipo relacionado ao ciclismo, foi que quando nós buscamos um resultado, ou quando nós buscamos o aspecto técnico, a melhor forma de praticar a nossa modalidade, olha o que a gente encontra aqui, ó, 62% das pessoas treinam sem nenhuma supervisão. Até aí, nada demais, desde que busque alguns preceitos, busque algumas orientações para a sua modalidade. Ninguém é obrigado a ter um treinador, não é esse o objetivo, mas é tentar praticar do jeito certo. E, talvez até coincidentemente, 53% dessas pessoas já tiveram alguma lesão em decorrência da atividade física, né? E foram obrigados a abandonar o esporte temporariamente, né? Claro que isso é muito mais alto se nós analisássemos o futebol, por exemplo, isoladamente. Seria muito mais alto o índice de lesão. E qual é a grande base sobre a qual se construiu todo o roteiro do treinamento físico, e agora falando sobre o ciclismo? Claro que em outras modalidades também. Mas o ciclismo, a base mesmo, né, sólida, é o estudo, são os resultados que as pesquisas têm demonstrado quanto à fisiologia do organismo. Então, assim, o que é a fisiologia? É como funciona o nosso corpo. Quanto mais se conhece como funciona, mais nós vamos saber como realizar o tratamento, o treinamento, de forma a obtermos o melhor desempenho. E essa literatura, né, ela é vasta, assim, e hoje em dia é disseminada ao alcance de todos, quanto ao estudo da fisiologia do exercício em si, quanto à adequação do treinamento baseado na fisiologia de cada indivíduo ou dos resultados que se busca. E uma coisa que hoje, assim, parece ser o consenso, pelo que a gente tem acompanhado, pelo menos no esporte de altíssimo rendimento, alto nível, aí, se nós formos pegar os treinadores de Tour de France, Giro de Itália, eles falam isso aqui, ó: treinamento físico é igual ao treinamento celular. Eu treino a minha célula a trabalhar de forma mais eficiente. Então, o que é isso, né? Traduzindo na prática, assim. Aqui, ó, nós temos os vasos sanguíneos, os capilares, né? E aqui uma célula muscular. O que é o exercício? Nós ativamos a circulação pelo movimento, uma série de fatores, começa a chegar mais sangue, com mais oxigênio e glicose, por exemplo. Aqui é um exemplo clássico de uma atividade de endurance, vamos supor, a gente vai dar uma pedalada até a antena e voltar, mas tudo na manhã, né, Felipe? Tudo tranquilo, vai todo mundo conversando, comendo, tomando água. E aí chega mais sangue, chega mais glicose, chega mais oxigênio na célula muscular, que absorve isso e elimina o gás carbônico, elimina uma parte do ácido lático e tudo mais. Então, com a atividade física, nós vamos aprimorando isso aqui. O organismo começa a entender que ele necessita se readequar, porque está tendo um estímulo para isso.
E o que significa o exercício, o estímulo? Nós fazemos aquele estímulo, é uma agressão controlada que provoca o consumo exagerado de combustíveis. Quais são os combustíveis da atividade física? Oxigênio, glicose, gordura. Isso é predominantemente uma atividade de leve a moderada intensidade. Uma atividade mais intensa, um sprint, por exemplo, o sprint consome outras fontes de energia porque ele tem uma duração mais curta e mais explosiva, e aí ele usa uma energia que já está dentro do músculo armazenado, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, provoca o exercício, uma agressão controlada que provoca o consumo exagerado desses combustíveis, oxigênio, glicose e gordura, açúcar e gordura, desestabilizando o equilíbrio orgânico vigente. Eu estou sedentário há 6 meses, o meu corpo está naquele marasmo, né? Eu começo a fazer uma atividade, eu provoco um estímulo, e ele tem que se readequar, e ele se readequa. Então aqui, falando em quais são os combustíveis que o nosso corpo utiliza nesse processo, desde o estímulo até o condicionamento. Como que a nível celular ocorre o treino, né? A nível celular, como é que se caracterizaria o indivíduo treinado? Como é que é essa adaptação? Então, esses são os combustíveis. Os 2 primeiros, ATP e esse CP aqui, o sistema creatino-fosfoquinase, são 2 combustíveis que ficam dentro da célula. Existem estudos que sugerem que a gente possa usar como suplemento isso aqui, tem a creatina e tudo mais, mas isso não é consagrado. A grosso modo, assim, vale a seguinte mensagem, que são 2 substâncias que estão no nosso corpo. São absorvidos pela alimentação, mas não já prontos para o uso. Da alimentação a gente ingere o substrato e o nosso corpo produz esses combustíveis e eles ficam lá na célula muscular, por exemplo. Quando tem um sprint, aquela arrancada explosiva, a célula muscular usa predominantemente esses 2 sistemas, tá? Mas prosseguindo a atividade leve a moderada, aquele girinho, tranquilo, frequência cardíaca mais baixa, predominantemente os combustíveis são a glicose e a gordura. A água e aqui entra a importância da hidratação da água. Por que tomar água, né, Pedro? Porque a água, ela é um meio de transporte dos sais minerais, de todos os combustíveis, por exemplo, ela facilita. Ela também solubiliza os sais minerais. Ela facilita e está presente em todas as reações celulares do nosso corpo. O indivíduo pode ficar sem comer nada por 15 a 20 dias, mas se ele parar de tomar água, em 2 a 3 dias já não resiste. Então essa é a importância da água. Até porque nós somos constituídos por cerca de 75% de água. Nosso corpo é 75% água. Então, aí é importante tomar água. Foi quando eu tentei convencer o nosso amigo assim, coloca água no motor do teu carro, coloca, por que tu não toma água? Se teu carro é tudo de aço e alumínio, né? Então está aqui a importância, né, do porquê nós nos alimentarmos adequadamente no dia a dia, naquela fase pré-treino, durante o treino, no pós-treino imediato, no pós-treino tardio, e por que ingerirmos água o tempo inteiro também? Por que nos hidratarmos da forma mais adequada possível? Porque toda essa alimentação, toda essa água são os fatores que propiciam o treino da célula, a adaptação da célula ao estímulo que é a pedalada. E o que é a adaptação? A adaptação da célula é igual ao condicionamento. A gente vai dizer que uma pessoa está treinada, o fulano está treinado. É porque a célula dele está treinada.
E a nível celular significa uma queima mais eficiente desses combustíveis. Ele produz, né? Ele ressintetiza, ele produz de forma mais rápida, em maior volume, esses combustíveis. Ele elimina os resíduos tóxicos também de forma mais rápida e amplia os reservatórios energéticos. Então, esse é o resultado dessa transformação que a atividade física proporciona. A nível celular, isso aqui é um indivíduo treinado. Se nós fizéssemos uma analogia com o motor de um carro, por exemplo, a gente puder imaginar que nós compramos um carro 1.0, 0 km, mas 1.0, pode ser até usado. E aí nós começamos a cuidar a água, cuidar o óleo, né? Cuidar o combustível, e começássemos a andar regularmente nele, todos os dias. É como se ele fizesse 10 km por litro, ele começa a fazer 11, 12, 15, 20, de repente, aquele carro que tu comprou, em 2, 3 anos, ele está fazendo 100 km com 1 litro de gasolina. Por exemplo, queima mais eficiente. Como se ele começasse a produzir a gasolina dentro dele. Não precisa abastecer tanto mais. Antes eu enchia o tanque, eu colocava 50 litros, agora eu coloco 40, porque o meu carro está produzindo gasolina. Imagina, é uma máquina dos sonhos? Não existe? Esse é o nosso corpo. Elimina de forma mais acelerada também, ele fosse eliminando aquele monóxido de carbono de uma forma mais acelerada. E outra coisa, como se o tanque de gasolina fosse inicialmente 50 litros, ele vai aumentando para 60 litros, para 70, para 80, como se o tanque fosse crescendo. E não implicasse em um gasto, ter que abastecer mais, por exemplo. Então seria o exemplo de uma máquina perfeita, né? Esse é o nosso corpo. Só que tem que tratar ele com carinho. Então, aqui, esse é o slide assim que resume o porquê que os tipos de treinamento são embasados, eles partem da fisiologia. Uma vez que o treinamento físico é igual a treinamento celular, a gente vê assim, ó, pegando o exemplo do combustível para o tipo de treinamento. Quando eu faço treinos de sprints, por exemplo, explosão, eu uso aquele sistema creatino-fosfoquinase, ATP. Esse primeiro aqui. Quando eu faço treinos de resistência aeróbica, aqueles treinos de base, tem que girar, né? O Clécio está fazendo esse treino aí, por causa do triatlo, treino de volume. Então ele tem que girar numa cadência de 90 RPM, sei lá, 2 horas, 1h30, tudo mais, numa frequência cardíaca controlada, 150 batimentos. Ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está tornando o corpo mais eficiente em utilizar as reservas de gordura. Quando a gente faz o treino de sublimiar, ou tempo, ou subthreshold, por exemplo, a gente usa predominantemente as reservas de glicose no corpo, que tem um nome que é glicogênio. O glicogênio ele fica armazenado no fígado e nas células musculares. E os treinos de contrarrelógio, threshold ou limiar, são aqueles de time trial, né? Contrarrelógio, por exemplo, ele usa o glicogênio, mas ele produz muito, aí o corpo, nosso corpo mesmo, produz o lactato. E esse lactato, em parte é eliminado e em parte ele é utilizado de novo como energia. E quanto mais treinados nós nos tornamos, mais eficiente ele fica em utilizar o lactato e menos lactato ele produz. É o excesso do lactato, por exemplo, no sangue que dá aquela sensação quase que insuportável de falta de ar quando a gente aumenta a intensidade, né? Quando a Aprilice vai, ou quando o Alex vai para frente, começa a puxar e o mundo vai acabar, e a gente começa a pensar, ele não vai parar, e aí começa aquela falta de ar, e a gente desiste, né? Isso aí é o lactato que faz bastante. Então,
Se todo mundo pudesse tirar uma fotografia mental e fosse dessa tela aqui, ó, que para partir de um estímulo, que é o exercício, e chegar no treinamento, né, em se tornar treinado, condicionado, adaptado, nós passamos por alguns estágios. Claro que a base é a técnica, né? Tem que saber o ajuste do meu equipamento, todas as medidas de segurança, mas a nível celular, nós temos o papel da hidratação, fundamental, mais a nutrição, que é fundamental, e aqui, ó, aqui talvez seja a maior falha de todo mundo que está começando e está com aquela gana que só quem tem sabe, né? Aquela gana de ficar treinado, aquela gana de bater os cons, aquela gana de não sei o quê, e aí atropela aqui, ó, e dá problema. Poucos, bem poucos, não tomam água, bem poucos não comem, mas a maioria comete esse pecado aqui, ó. Não repousa e não descansa de forma adequada. Aí começa a acumular treinamento. A gente acumula fadiga. E aí uma hora cobra, né? A gente vai sair, anda 10 km, perde tudo, a frequência cardíaca não sobe. O que está acontecendo? Estou com uma virose, uma pena que o tamanho não está aqui hoje. Estou com uma virose, mas já outra virose, não é cansaço, treinamento acumulado. Então, algumas táticas, assim, o nosso objetivo não é passar uma receita para todo mundo, é dar uma ideia, porque isso aqui é muito individual. Existem características individuais que determinam uma maior ou menor necessidade de hidratação, alimentação e tal, mas é um panorama, assim, que cada um possa partir disso aqui e adequar a sua individualidade. Até porque a hidratação vai depender muito da temperatura ambiente, da umidade relativa do ar, da intensidade e duração dos treinos. Mas, em geral, se recomenda, para pedaladas assim, de até uma hora, apenas água. Não tem necessidade de isotônico. Tá? O Gatorade, Powerade, não tem necessidade. Até uma hora, só água. Quanto de água? 200 a 250 ml a cada 20 minutos de pedalada. Alguns autores vão dizer que em torno de 500 ml por hora. Está quase isso aqui. É que, quando a gente procura passar o volume total, alguém pode entender assim que daqui a pouco tem que demorar para começar a tomar água, esperar sentir sede. Nunca esperar sentir sede, tá? Sempre se antecipar. Tomar 2, 3 goles aí a cada 5, 10 minutos seria o ideal. Não esperar. Quando sentir sede pedalando, já está desidratado. E os isotônicos, no mesmo volume, também a cada 20 minutos, a partir da primeira hora. Então, um exemplo prático, tá? Eu me programo para pedalar de 2 horas, eu levo uma garrafinha de 750 ml com água e outra de 750 com Gatorade. Na primeira hora, e controla no relógio, hoje os ciclocomputadores têm até alarme para hidratação e nutrição. Primeira hora, tem que tomar toda aquela com água. Na segunda hora, termina a com isotônico. Aí vai ter que reabastecer depois, né? Às vezes a gente leva uma pastilha de isotônico vencida lá, que o pessoal reclama ainda, tu dá e reclama que está vencido. É bravo. Faz um ano só que está vencido. Não aconteceu nada. Então aqui, ó. Essa foi a dica aí da hidratação. Durante o treino, né? Então, do pós-treino, deixa eu só ver uma coisa que eu acho que talvez eu tenha faltado no slide, mas é isso aqui, ó. No pós-treino imediato, e pós-treino imediato significa assim, ó. Agora o pessoal tá com o sistema aí do final da pedalada de ir atrás da recompensa, né? Mas é bom. Então assim, ó, chegou para pegar a sua recompensa ali nos primeiros 5 minutos, é tomar água, né? Água e um Gatorade, depois toma o chopp. Agora o cara pedalou 2 horas e vai tomar o chopp, é álcool, vai desidratar ainda mais.
A célula ela já está murchinha porque desidratou. Vai tomar álcool, vai murchar mais. Então o ideal seria tomar uma água mineral, 500 ml é água, um Gatorade, por exemplo. Espera 5 minutinhos, parte para o chopp lá. Não vou eu aqui colocar areia no chopp de vocês. Mas o ideal seria isso, tá? Já que a gente está... Eu não estou puxando a orelha de ninguém, vocês me pediram para falar sobre isso. Tanto é que lá eu nunca falei nada. Mas então, nesse pós-treino imediato, nos primeiros 5 minutos, tá? De preferência, água isotônica. Quanto à nutrição, o ideal é que, a gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Dá muito trabalho, custa caro, mas o ideal mesmo é ter um planejamento com um profissional da área, um nutricionista. Esse é o ideal. E um nutricionista com uma experiência nessa nutrição esportiva e, em especial, alguém que se dedique a dar uma revisada e buscar o ciclismo, porque é diferente aqui. Existem treinos de ciclismo que se consome 4, 5 mil calorias. Numa prova se consome até 6 mil, 8 mil calorias. Claro, isso aí é alto nível. Mas isso, em geral, os nutricionistas que não têm uma prática com isso, deixam passar. Então é bom a gente, quem for buscar, explicar isso aí. Olha, tem experiência e tal. Então, tem muito do interesse aí do profissional de buscar, mas dá para adequar, é perfeito, e é o ideal que se recomenda, tá? Que se busque um nutricionista. Mantendo uma dieta variada, equilibrada, em geral 60% a 70% de carboidratos, e aqui, ó, os carboidratos que a gente deve abusar, né? Massas, pães integrais, carne de frango ou peixe, diminuir a ingesta de carne vermelha, laticínios, frutas, vegetais, e deixar lá, ó, a hora da festa, o abuso lá, aquele, né, o doce, aquela gordura trans, o doce, aqueles alimentos industrializados, a pizza, as bobagens que a gente sabe, né, assim, pô, isso aí não... Lá em cima, ó. Então, a base da nossa pirâmide, a gente deve usar mais, por isso que a base são esses alimentos baseados, né, nos carboidratos, de um índice glicêmico que tenha uma degradação leve, velocidade de degradação leve a moderada, tá? Que não vai dar tantos picos de insulina. E em relação, eu ia entrar numa outra parte que eu acho que vai complicar um pouquinho mais agora aqui. Mas em geral, assim, ó, procurar estruturar no dia a dia dessa forma: alimentação equilibrada, norteada pelo profissional de nutrição, que vai sugerir a cada 3 horas, né, ingerir uma combinação desses ingredientes, por exemplo, uma massa, uma fruta ou um vegetal, um iogurte desses agora com esse Dani ou grego, que tem menos gordura, mais proteína, com uma carne, isso agora estou falando assim, em geral, né? Não todos na mesma refeição. Nas refeições tipo almoço e jantar, uma porção de proteína oriunda de uma carne magra, branca de preferência, minimizando a ingesta de carne vermelha, porque ela tem muita gordura. E ele deixaria, por exemplo, para os finais de semana, um sábado ou domingo ali, sair dessa rotina, aí tomar um sorvete, comer um chocolate, maionese, pizza. Por isso que isso fica mais restrito lá no topo da pirâmide, tá? A alimentação pré-treino se considera assim, ó, em geral, de 1 a 2 horas antes de sair para dar uma treinada, tá? Com carboidratos de baixo a médio índice glicêmico, como, se for a massa aqui, o macarrão, por exemplo, se recomenda umas 2 horinhas antes, que vai um pouquinho de gordura, ele demora um pouco mais. Mas pão integral, barra de cereal, banana, suco de laranja, por exemplo, isso é tranquilo de se consumir, se ingerir até 1 hora antes de sair para a atividade.
Durante o treino, até 1 hora de duração não é necessário, até 1 hora. Se a pessoa se alimentou 1 hora antes de sair para treinar, para atividades de até 1 hora de duração, não é necessário se preocupar com a nutrição durante a pedalada. Mas a partir de 1 hora, não só é recomendado, como é fundamental. E aqui, hoje isso está muito fácil para nós, o acesso, né, muito prático também, a utilização dos géis, né, de carboidrato. Tem várias marcas, aqui por exemplo, tem uns com cafeína, outros sem. As bebidas prontas, que são, tem por exemplo uma marca, um nome chamado Carb Up, que é uma bebida com maltodextrina, com carboidrato mesmo. Ele não é na forma de gel, é na forma de líquido, ele é bem insolúvel, é tipo uma aguinha adocicada, assim, um suco, que vai variar de acordo com a preferência de cada um. Em termos de eficiência de uma ou de outra, elas são parecidas. O quanto consumir? A partir da 1ª hora, a cada 20 minutos, 30. Se a gente for ler no rótulo de um gel desse, está assim, ó, a cada 15, 20. Tá? Vai depender muito, né, da intensidade do treino, da duração, da previsão da duração. E a nutrição pós-treino, ela é muito importante, principalmente porque é o momento em que ela atua naquela fase do condicionamento em si, porque cessou o estímulo. É nessa hora, no pós-treino, que começa a reconstrução de todo o estrago que o treino fez no corpo. Então, a gente tem que ter muito cuidado para dar a importância que essa nutrição pós-treino merece. Nos primeiros 30 minutos, terminou a atividade física, nos primeiros 5, água isotônica. Mas nos primeiros 30, eu já tenho que providenciar, por exemplo, whey protein isolado com água ou bebidas do tipo recovery, que é esse exemplo aqui, ó, tá? Que é um recovery drink nessa proporção 4:1. 4 a proporção de carboidrato, 1 a proporção de proteínas. E até a 1ª hora, isso não significa que eu vou esperar passar 1 hora ou que eu vou esperar passar 30 minutos para ingerir. Eu tenho esse prazo para providenciar. Não é tão urgente quanto a água ou o isotônico, mas, por exemplo, cheguei em casa, eu deixo a bicicleta na sala, né? Porque o ciclista, a bicicleta tem que ficar na sala, passo na cozinha, tomo o Gatorade ali, já pode comer alguma coisa, na passada, uma fruta, toma banho e tal, e aí vem com calma fazer um sanduíche natural, tomar o drink aqui. O ideal seria já o quanto antes, né? E a suplementação, isso aqui é uma coisa assim, eu acho que talvez isso aqui seja o foco das curiosidades de todo mundo, né? E isso aqui seria a inversão de prioridades, por exemplo. Porque nada substitui ou é melhor do que uma alimentação bem orientada, bem embasada, né, e bem cumprida. Não adianta ter uma orientação muito boa e o ciclista, o atleta não cumprir com aquelas orientações do profissional. E aí, brilha os olhos, porque eu acho que a gente vê um frasco desse, de aminoácido e tal, e acha que aquilo ali vai fazer ele pedalar mais, mas não é. É a alimentação do dia a dia, é a alimentação pré-treino, durante o treino e pós-treino imediato, que vão turbinar o desempenho. Quando utilizar a suplementação? Quando se treina regularmente, tá? E aí já se treina um pouquinho acima da média, com um desgaste já um pouco maior. Não para o ciclista recreacional, cicloturista, não recomendaria suplementar, mas aquela pessoa que já vem treinando, tem algum objetivo, quer participar de alguma competição, ou está pedalando quase todo dia, num volume já considerável, que tenha implícito um desgaste, em que ele possa ter benefício em suplementar de alguma forma. E os estudos são muito controversos, assim, eles não são contundentes ou evidentes em demonstrar benefício de suplementação desse ou dessa ou aquela substância.
Quem assistiu aqui aquele documentário do Espírito Limpo, né? Que está no Netflix aí, o médico da equipe lá diz, esse aqui é o kit de suplementos que eles usam, eu não lembro se era 12 ou 18 cápsulas por dia, né? Aqui tem isso, tem aquilo, aquilo outro, tudo bem. Daqueles ali, a maioria não tem evidência na literatura que realmente exista benefício do uso. Tanto é verdade que o principal atleta da equipe, né, o Kittel, não toma nenhum. Mas o Kittel não toma. Então, por que ele não toma? Porque ele também deve ter, ou ele toma outra coisa, mas eu não estou supondo nada, mas assim, ele deve ter consultado alguma outra fonte, ele deve ter algum outro fisiologista que disse para ele isso, olha, não é tão evidente isso, né? Procura variar bem a tua alimentação, eles juram ali que são limpos de doping e tal. Então, essa é a questão da suplementação, né? Então, tem o BCA, por exemplo, que tem bons resultados. Então, o que eu coloquei aqui é o que existe alguma tendência de bons resultados, tá? O BCA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, que eles vão atuar principalmente nessa fase aí da reconstrução da fibra muscular, da adaptação, né? 1 a 2 cápsulas antes e 2 depois da atividade, mas aí depende da atividade, depende da intensidade, depende da duração. Isso aqui não é uma receita para todo mundo sair e comprar esse kit aqui, pessoal, não é esse o objetivo. O ômega 3 tem benefício, né? Tem atividade antioxidante, se recomenda até mais 1 a 3 cápsulas ao dia. Os complexos vitamínicos, que são muito utilizados na prática, se recomenda um ciclo de 30 dias, que é um vidro, por exemplo, um frasco, mas a cada 4 ou 6 meses. Tem pessoas que tomam continuamente. Agora, por outro lado, se a gente tem estudo que isso aqui não funciona tão claramente assim, a nível de melhorar desempenho, existem estudos que já comprovam que o excesso do uso de algumas vitaminas provoca câncer. Então a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, então tem que ter cautela aí. A cafeína funciona muito bem como estimulante, ele ajuda também nessa degradação de gordura, esses treinos de duração moderada, um pouquinho mais prolongados. É interessante usar uma cápsula de cafeína antes da atividade, principalmente a questão psicológica, ela melhora, dá aquela acordada, né, mais concentrada, a pessoa se anima um pouco mais, mas ela também atua na degradação da gordura. E aqui eu estou abrindo pela primeira vez em público, tá, o meu doping particular, que é o suco de beterraba. Isso funciona muito bem, viu? O Juliano viu também os atletas na Olimpíada tomando suquinho de beterraba escondido aqui. Claro que eles disfarçavam a garrafinha que era para não mostrar a cor, né? Então eles tomavam a garrafa preta, mas teve um lá que tomou numa transparente e aí falou que era o suco de beterraba e que funciona bem, né? Caso não se respeite o último item lá do slide que eu pedi para todos gravarem lá, que tinha, né, a hidratação, a nutrição e a necessidade do descanso, falamos sobre a hidratação, sobre a nutrição e agora a necessidade do descanso. O que acontece com quem não descansa e acumula fadiga? No primeiro momento tem isso aqui, ó, overreaching, que é uma fase intermediária, né, inicial do cansaço acumulado, que se resolve rápido. Se a pessoa sentiu pela primeira vez que perdeu o rendimento, que a frequência cardíaca não sobe, que daqui a pouco está suando frio, que perdeu as forças e acha que está gripado de novo, sentiu isso pela primeira vez, é overreaching. Teoricamente, tá? Isso não é uma matemática, isso tem que ser avaliado caso a caso. Mas se a pessoa não dá bola e continua, e acha que não, que é uma virose, e continua, aí, ó, overtraining. Aí o overtraining complica um pouco mais.
São os efeitos, então, indesejáveis do não descanso. A pessoa não descansa e começa a colher efeitos indesejáveis. Aqui, sensação de fadiga, mau humor. Olha para a bicicleta e assim, tipo, tá com raiva da bicicleta, não vai. Isso é um indício fortíssimo de acúmulo de fadiga. Dores musculares, infecções de repetição, otite, virose, irritabilidade, diminuição do rendimento, mas o grande dado para quem gosta de monitorar o seu treino aí, frequência cardíaca não sobe. Isso aqui é importante. Por isso que a gente sempre está falando, sempre charupeando o pessoal aí, vamos colocar um frequencímetro aí para cuidar, o parâmetro e tal, para se conhecer melhor. E isso aparece fácil. O pessoal está acostumado, quando eu chego aqui nesse ritmo, já estou a 150 batimentos, nessa velocidade média e tal. E hoje eu estou com 110, 115, não sobe, não sobe. Presta atenção. E o tratamento? Descanso. Ela tem que parar, como tem que ser, essa ciclista ali. Ele para, mas não tira muito o olho da bicicleta ali. Era isso aí, pessoal. Obrigado.